Gênesis 48, eu vou estar lendo aqui o versículo 3 e 4, depois eu vou pular para o 15, 16, 21 e 22, apenas esses versículos, irmãos. E o tema da palavra hoje é o Deus de gerações, amém? E tem tudo a ver com o que eu vi hoje de manhã e como que cultuar hoje de manhã com a Lagoinha foi uma bênção para mim. O Espírito Santo veio alinhar, veio testificando exatamente a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração essa semana. Então, Gênesis 48, versículo 3 e 4 diz assim: E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei a esta terra a tua semente depois de ti em possessão perpétua. Agora versículo 15 e 16, irmãos. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes e multidão no meio da terra. Versículo 20 e 21, irmãos. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim, como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra dos vossos pais. Aleluia. Meus irmãos, vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, através da tua palavra. Ministra, Espírito Santo, poderosamente aos nossos corações. Pai, nós precisamos nessa noite ouvir a sua voz, e que no abrir e fechar dos meus lábios o Senhor venha falar a cada coração. Repreende todo mal, toda oposição à ministração da tua palavra nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que no abrir e fechar dos meus lábios o Senhor fale a cada coração. Fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz, e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, esse texto aqui de Gênesis 48 vai contar a história de Jacó se reunindo com o seu filho José e com seus netos. E no capítulo 49 ele se reúne com todos os demais, com todos os outros filhos. E Jacó aqui ele já está avançado de idade. Jacó ele já está aqui no leito, já prestes a morrer. Logo depois que ele faz essa reunião em família, que ele tem esse tempo de mesa com os filhos, ele falece. Mas Jacó, ele chama José, chama Efraim, chama Manassés, para ter um tempo de mesa, para ter um tempo de conversa. Apesar que não foi na mesa, foi no leito, foi na cama. E eu quero aqui abrir um parênteses, porque nunca é tarde para a gente ter um tempo de diálogo e de conversa com os nossos filhos, com a próxima geração. E Jacó, ele estava preocupado com isso. Por quê? E por que ele chama José primeiro? Porque José ficou muito tempo longe de Jacó. José ele aprendeu os princípios em casa, e nós sabemos, foi vendido como escravo, ficou muitos anos como escravo, depois ficou muitos anos preso, até chegar a ser governador do Egito e reencontrar novamente a sua família. Então o que Jacó está fazendo aqui é tendo um tempo de qualidade, um tempo de discipulado, passando para José as experiências que ele teve, seu pai Jacó, com o próprio Deus. E Jacó aqui ele não está só falando com José, com Efraim e com Manassés, e no capítulo 49 com os seus demais filhos, não. Quando Jacó está conversando aqui com eles, Jacó está se reunindo com os seus filhos, mas também está se reunindo com 12 tribos. Jacó também não está falando só
para os 12 filhos e aquelas 12 tribos. Jacó estava falando para uma nação inteira. Jacó, quando estava tendo esse tempo com os filhos, ele não estava preocupado só ali com aquele momento, com os 12 filhos, com a nação inteira. Jacó estava falando para os futuros reis de Israel que viriam através dos seus filhos. Jacó também não estava falando só para os reis de Israel. Jacó estava falando para os futuros profetas, que seriam da descendência dos seus filhos. Jacó também não estava falando só para os futuros profetas. Jacó estava falando também para Jesus, que veio da descendência dos filhos de Jacó, da descendência de Judá. Jacó não estava falando só para Jesus, Jacó estava falando para a igreja, Jacó estava falando para mim, Jacó estava falando para você. Porque ele estava falando desse Deus, um Deus de gerações, e ele estava falando para os filhos o que Deus havia feito com ele, com o pai dele e com o avô dele, e o que Deus iria fazer através da vida deles. Aleluia! Então Jacó, queridos, estava preocupado em passar para os filhos quem era Deus. Ele fala: olha, o Deus do meu avô Abraão e o Deus do meu pai Isaque é o mesmo Deus que é comigo e que será com vocês. Porque o Deus que foi com o meu avô Abraão, ele se manifestou ao avô de vocês, como ao bisavô de vocês, como Deus de promessas. E se manifestou ao avô de vocês, Isaque, como um Deus de provisão. Quando Isaque precisou de provisão, Isaque semeou e colheu 100 vezes mais. E ele se manifestou a mim, pai de vocês, como um Deus de transformação, transformando a minha vida de Jacó para Israel. E esse mesmo Deus que tem sido com os meus pais, será com vocês também. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Esse mesmo Deus é o Deus de Israel, o Deus de toda a geração, que nós servimos a Ele também. E assim como Ele foi com Jacó, com os filhos de Jacó, Ele tem sido comigo, Ele tem sido contigo, será com a sua casa, com a sua família, com seus filhos e com a próxima geração também. Aleluia, aleluia. É esse Deus, queridos, que Jacó está sentado num tempo de qualidade, falando com seus filhos e com seus netos. E nós, pais, temos essa responsabilidade hoje com os nossos filhos, de estar tendo esse tempo de qualidade. E o que Jacó estava falando para aquela geração? Estava falando de Deus. Estava falando para os filhos quem era Deus. Meus irmãos, como pais, nós precisamos falar para os nossos filhos quem é esse Deus, o que Ele tem feito na nossa vida, o que Ele fez na vida dos nossos pais e o que Ele vai fazer na próxima geração. E liberar palavras proféticas sobre os nossos filhos, que são a próxima geração, onde nós cremos que Deus vai usar poderosamente. Talvez você tenha aqui pai cristão, avô cristão. Eu não tive. Eu sou a única geração da minha família que está servindo ao Senhor. Mas sabe, queridos, em mim foram quebradas várias coisas. Porque a Bíblia aqui diz, em Êxodo 34, 6 e 7, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas também a Bíblia diz, no mesmo versículo, que Deus guarda misericórdia até 1000 gerações. Aleluia, porque o nosso Deus é um Deus de gerações. E eu tenho certeza que quando chegou em mim, Deus quebrou toda a maldição. Porque eu encontrei com Cristo, irmãos. Eu comecei a viver debaixo dessas promessas que Abraão recebeu, e que Isaque passou para Jacó, e que Jacó passou para os seus filhos, que virou nação, que virou igreja, e que nós estamos aqui, estamos vivendo essas promessas, estamos debaixo delas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, porque Deus é um Deus de gerações, Jacó passa para seus filhos e netos os atributos do Senhor. Ele fala da natureza de Deus para os seus filhos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. É isso que nós devemos passar para a próxima geração. Quem é Deus? Qual é a natureza de Deus? Quais são os atributos divinos de Deus? Quais experiências que nós tivemos com Deus? O que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus fará na vida deles. Passarmos isso, irmãos, para a próxima geração. E é isso que Jacó está fazendo. Bem idoso, Jacó pega José, pega Efraim, pega Manassés,
e manda chamar seus demais filhos. No capítulo 49, ele ora e abençoa todos os filhos. E o que Jacó está passando para os seus filhos? Ele está falando de Deus. Ele está passando para a próxima geração a natureza de Deus. E eu queria compartilhar com vocês aqui, em poucos minutos, o que Jacó falou de Deus para a próxima geração, que tem chegado até mim, que tem chegado até você, e que vai chegar nos seus filhos e nos filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. E é uma palavra para que a gente venha refletir, nós que somos pais, é uma palavra de reflexão, para que venhamos a investir tempo com os nossos filhos. Jacó estava num leito, avançado em idade, mas estava tendo um tempo de qualidade com os filhos. Meu irmão, minha irmã, tenha tempo de qualidade com seu filho, para falar para ele quem é Deus, o que Deus fez na sua vida, as experiências que você tem e teve com o Senhor, e as coisas que Deus fará na vida dele também. Em nome de Jesus, invista tempo de qualidade com seus filhos, ensinando para eles quem é o Senhor, como Jacó fez. E aqui Jacó fala da natureza de Deus, dos atributos de Deus. E a primeira coisa que Jacó fala, eu li aqui, Jacó pega eles, senta com eles na cama, e Jacó fala o seguinte, versículo 3, e Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso, aleluia! Olha o que Jacó fala para José, Efraim e Manassés. Olha, o Deus, Ele é todo poderoso. Isso é um atributo divino. Deus é todo poderoso. Deus tem poder para me sustentar, para mudar a minha história, para mudar a sua história, para mudar a sua casa, para mudar a sua vida, para mudar a sua família. Nunca se esqueça de que Deus é poderoso e que não existe nada impossível para esse Deus. Ele é poderoso. Ele é o grande El Shaddai, e pelo poder da palavra desse Deus, tudo foi criado. Deus manifestou os seus feitos a Moisés. Deus manifestou o seu poder no Egito, enviando as 10 pragas. Depois Deus abriu o mar vermelho, para que o povo pudesse passar em seco. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é Deus poderoso. E Jacó está preocupado em passar isso para os filhos e para os netos. Olha, o Deus Todo-Poderoso que me apareceu, olha aqui, o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz. Por que ele está falando que Deus é Todo-Poderoso? Porque ele teve uma experiência muito grande com Deus nesse lugar chamado luz. Esse lugar chamado luz foi o lugar onde Jacó deitou e colocou uma pedra como travesseiro e dormiu. E anjos de Deus, enquanto ele dormia, desciam do céu e subiam por uma escada. Ele teve uma experiência tremenda, ele teve uma experiência poderosa com Deus. E ele mudou o nome da cidade de Luz para Betel. Aleluia! Por quê? Porque ele teve uma experiência poderosa com o Senhor. Então ele falou, olha, o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz, ele está dizendo o seguinte, olha, o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz, que me fez ver, sabe, o céu aberto, a escada, anjos subindo e descendo daquela escada, que me deu, que me concedeu uma experiência viva e genuína com Ele. É esse Deus poderoso que nós devemos servir. Ele está falando que Deus é poderoso, mas não teoricamente. Ele está falando de uma experiência poderosa que ele está falando com Deus. Meus irmãos, falem para os vossos filhos das experiências que vocês têm tido com o Senhor. Falem, passem para os vossos filhos o que Deus tem feito na vida de vocês, ou as experiências que vocês já tiveram com Deus, mas passem para eles as grandezas e o poder do nosso Deus. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. E Jacó está feliz dizendo, olha, o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz, aleluia. Gênesis 28, do 10 ao 22, foi essa experiência, aonde ele viu os anjos do Senhor e falou para José e para todo mundo, olha, eu tive uma experiência com Deus. Você sabe qual é a experiência, a diferença de uma experiência com Deus e de você compartilhar testemunhos que você ouve?
Porque testemunhos, eles nos edificam, mas uma experiência poderosa com Deus, ela transforma a nossa vida, e ela marca a nossa história. Jacó foi marcado por essa experiência poderosa. E eu quero declarar aqui, meu irmão, que essa semana você vai ter experiências poderosas com Deus. Nós estamos aí com 21 dias de jejum, buscando num propósito com Deus. E eu quero declarar, você está nesse propósito, você está orando, você está buscando, você terá experiências poderosas com Deus, para compartilhar com teus filhos, com a tua família e com as pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus. Porque experiências com Deus transformam a nossa vida e marcam a nossa história. Eu falo para os meus filhos das experiências que eu tive quando eu não servia ao Senhor. Aí eles falam, poxa, mas não dá para acreditar que um dia você passou por isso. É porque eu sei a experiência que eu tive com Jesus e o que Ele fez na minha vida. Aonde eu estava e aonde Ele tem me colocado, quem eu era e no que Ele tem me transformado. É isso que eu passo para eles, o poder de Deus na minha vida. As experiências que eu tive, é isso que Jacó está fazendo. Ele está falando para a próxima geração das experiências que ele teve com Deus e do quão poderoso Deus é. Aleluia, aleluia. Aí ele fala, olha, Gênesis 28, 13 e 14. Eu sou o Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaque. Está lá, Gênesis 28, 13 e 14. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra, e por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Ei, nós estamos debaixo dessa promessa. Nós fazemos parte desses povos do mundo que ele está citando aqui, e nós somos abençoados, porque o Senhor liberou essa palavra para Jacó. Vira para o irmão que está ao seu lado, me ajuda aí, irmão, fala, olha, essa promessa é para a sua família. Glória a Deus. Por quê? Porque o poder do Senhor é de geração em geração. É esse Deus poderoso que está conosco, irmãos. Ele esteve com os nossos pais lá no passado, está conosco hoje e estará com nossos filhos amanhã. Aleluia. Segunda coisa que Jacó fala para José e para os seus netos naquele momento de reunião, ainda aqui no versículo 3, ele fala, olha, o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz na terra de Canaã e que me abençoou. Irmãos, isso aqui é um atributo de Deus, isso aqui é uma característica de Deus. Deus tem prazer em nos abençoar. Eu estou aqui olhando uma igreja abençoadíssima. Eu estou olhando aqui para pessoas abençoadíssimas. Eu estou vendo adolescentes abençoados, cheios do Espírito Santo, que são bênçãos nas mãos de Deus. Eu estou vendo aqui famílias abençoadas por Deus, que estão debaixo da promessa que Deus fez para Abraão. Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o Senhor falou para Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Então, meus irmãos, nós somos abençoados por Deus e pronto. Vira para o irmão que está falando e fala, você é uma bênção, meu irmão. Aleluia. E esse Deus é um Deus que tem prazer em abençoar. Juízes capítulo 1, versículo 15, a filha de Caleb fala para ele assim, é o Caleb da Bíblia, tá, gente? A filha de Caleb fala para ele, pai, me dá uma bênção. Juízes 1:15, me dá uma bênção, porque você me deu uma terra seca, pai. E a Bíblia diz que Caleb deu para ela bênçãos superiores e bênçãos inferiores. Meu irmão, um pai tem prazer de abençoar o filho, e quando ela pede bênção, Caleb deu bênção de cima e bênção de baixo. Meu irmão, Deus tem prazer de nos abençoar, porque Ele é um Deus que abençoa, conforme Jacó está falando para a próxima geração. E Deus dá bênçãos de cima e bênçãos de baixo. Eu quero profetizar, levanta a tua mão. Eu estou sentindo o Espírito Santo. Deus vai derramar bênçãos de cima, espirituais, e bênçãos de baixo, para abençoar você, sua casa, sua família e a próxima geração. Quem crê, dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
A terceira coisa que Jacó fala para os seus filhos acerca desse Deus de gerações, versículo número 4, olha o que ele diz: e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar. Ô glória! Olha o que o Senhor está falando para Jacó e o que Jacó está passando para os filhos: vou te fazer multiplicar e vou te fazer crescer. Ou seja, Ele é o Deus que multiplica e que faz crescer. Multiplicação e crescimento são atribuições de Deus, irmão. Lembra quando o povo estava com fome e Jesus falou: eu tenho fome, eu tenho pena desse povo, porque eles estão com fome e não têm o que comer. E aí chegou alguém e falou: mas tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. E aí alguém falou: mas o que é isso para tanta gente? Isso para tanta gente, na mão do menino pode ser só 5 pães e 2 peixinhos, mas nas mãos de quem é especialista de multiplicar e fazer crescer e fazer milagre, é coisa poderosa. E é esse Deus que faz crescer e multiplicar que Jacó está apresentando para os filhos e que nós estamos ministrando aqui, que o mesmo Jesus, que quando o povo estava com fome, levaram para ele 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicou e uma multidão se alimentou. Talvez você está aqui, você está pensando: eu estou passando por um tempo difícil, eu estou passando por um tempo de escassez, eu estou passando por algumas dificuldades financeiras. Talvez eu tenha visto para algumas pessoas as coisas acontecendo, mas para mim ainda não estão acontecendo. Ei, meu irmão, o que é isso para aquele que está diante de Deus, diante do Senhor Jesus, que tem poder para multiplicar? E nós estamos falando de um Deus que multiplica e que faz crescer, que dá crescimento. Eu quero declarar isso: o pouco que você tem hoje com Deus vai virar muito. O pouco que você tem hoje com Deus vai virar muito. Deus vai multiplicar o que você tem. Deus vai te dar crescimento. Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar nessa terra. Deus vai glorificar o nome dEle. E você vai poder dizer para a próxima geração: eu cheguei aqui com dificuldade, mas o Deus que nós servimos multiplicou e fez crescer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Esses foram um dos atributos que Jacó passou para José e para os seus netos: que Deus faz multiplicar e que Deus dá crescimento. E Deus continua multiplicando, Deus continua dando crescimento, irmãos, em nome de Jesus. Quarta coisa que Jacó fala, versículo de número 4 ainda: e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e te darei esta terra, a tua semente, depois de ti. Ele está falando: vou te dar essa terra, a tua semente, a sua geração, depois de ti. Então Deus está falando para a próxima geração. Deus está fazendo promessa para a próxima geração. Ei, queridos, eu quero declarar isso aqui. Nós viemos aqui, eu sou pai, e a gente está aqui nessa terra, primeiro, porque Deus trouxe a gente para cá, e porque a gente está debaixo de uma palavra. Segundo, nós estamos aqui, passamos pelas coisas que nós passamos, nós que chegamos com um pouco mais de idade com filhos, pela vida dos nossos filhos. E nós fazemos tudo isso também pela vida dos nossos filhos. E Jacó, ele está falando exatamente isso aqui: te porei por multidão de povos, te darei essa terra. Irmãos, eu quero declarar: essa terra que você está pisando, Deus vai te dar. Deus vai entregar nas tuas mãos. Deus te trouxe para cá para você herdar essa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra: te darei essa terra e também a tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Olha a promessa de Deus, olha a palavra de Deus. E aqui o Jacó está falando, sabe o quê? Que Deus é um Deus que faz promessa não só para hoje, mas para as próximas gerações. O versículo 4: darei essa terra a tua semente depois de ti por possessão perpétua. Meu irmão, dá a terra para sua semente depois de ti, maravilhoso, mas por possessão perpétua, sabe o que a Bíblia está dizendo? Ou Jesus volta, ou a tua família vai ficar aqui perpetuamente, meu irmão. As próximas gerações, o Senhor está dando essa terra para a sua família. Só quem recebe dá um glória a Deus.
e por possessão perpétua. É a palavra do Senhor. E eu creio nisso, meus irmãos, porque eu sei o que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com a amada igreja nessa noite. Então, meus irmãos, Jacó está falando isso, olha, Deus que faz promessas para essa geração e para a próxima geração. Quinta coisa, versículo 15. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até o dia de hoje. O Deus que me sustentou desde que eu nasci até o dia de hoje. Esse Deus que Jacó está apresentando para a próxima geração é o Deus da provisão, conhecido como Jeová Jirê. E Jacó já tinha ouvido muitas experiências acerca da provisão divina do Senhor. Por quê? Eu tenho certeza que Isaque contou várias vezes para Jacó o que Abraão fez com ele lá no monte. Quando Abraão amarrou o menino, levou ele para lá, pegou o cutelo e na hora de sacrificar, o anjo bradou: Abraão, não faça mal ao menino. E aí, Isaque havia perguntado para o pai: pai, está ali a lenha, está ali o altar, está ali o cutelo, cadê o sacrifício? O que Isaque fala para... O que Abraão fala para Isaque? Deus proverá, porque Ele é o Deus da provisão. Meu irmão, levanta a tua mão. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu quero declarar, eu quero liberar essa palavra na sua vida. Deus proverá. Deus proverá. O que você precisa, ainda que seja no altar e em sacrifício, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá, porque Ele continua sendo o Deus da provisão. Se você recebe, aplaude o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sexta coisa que Jacó fala para José, seus netos e seus filhos, versículo 16 ainda: o anjo que me livrou de todo mal. Olha isso, o anjo que me livrou de todo. Então ele está falando o seguinte: olha, o Deus que a nossa família serve é Deus de livramento, é Deus que dá livramento, e vocês estão servindo a esse Deus que é um Deus de livramento. Lembre-se sempre que Deus é Deus de livramento. Quantos livramentos Jacó havia tido diante do Senhor? Um dos maiores deles foi o encontro dele com o irmão dele Esaú, que ele falou: agora eu vou morrer. E aí Deus vai dar um livramento e acalma o coração de Esaú, e eles se reencontram. E quantos outros livramentos que Jacó teve lá em Siquém, quando os filhos de Jacó acabam com a cidade inteira, que as nações vizinhas queriam vir matar Jacó e a sua família. Deus vem dar livramento para Jacó. Meu irmão, Deus continua sendo Deus de livramento. Quantos livramentos você passou para chegar até aqui? Quantos livramentos o Senhor já te deu? Se eu fosse falar dos livramentos que eu já tive aqui na minha vida, lá no Rio de Janeiro, você ia falar: meu Deus, eu ia precisar de uns 15, 20 minutos só para ficar falando de livramento com você. E não foi um não, foram vários. Olha, eu já caí de moto 3 vezes, já fui atropelado de carro 2. E já bati de carro 2 também. Aí falei: pastor, está quase 7 vidas. Não, meu irmão, a minha vida está na mão de Jesus, porque Ele é Deus de livramento. Ele é Deus de livramento. E é esse Deus de livramento que Jacó está falando aqui. Olha, o anjo do Senhor que me livrou. Deus continua dando livramento, sabe? Deus continua guardando. Pregar isso aqui nos Estados Unidos, para um país com tanta segurança, mas Deus dá livramento. Deus dá livramento quando você está no teu carro indo trabalhar. O povo aqui dirige meio diferente, né, irmãos? Vê esse negócio do carro aqui, porque o povo aqui dirige diferente. E você, quando sai de manhã, você precisa orar e você precisa de livramento.
dentro do teu carro indo trabalhar. Amém? Em tantas outras áreas, em tantas outras situações, nós temos um Deus do livramento. Me ajuda aí, fala para o irmão que está falando, Deus é Deus de livramento. Aleluia. Quem está recebendo essa palavra aqui, irmãos? Quem está recebendo essa palavra? Deixa eu ver. Aleluia. Louvado seja Deus. De sétimo e último lugar, Jacó falou muito mais coisas para os filhos, mas a gente não tem tempo para ir em tudo isso. Então eu li o texto várias vezes aqui, na orientação que o nosso pastor nos deu lá no nosso curso. Fiz a minha proposição, não sei se vocês entenderam, amém? E agora eu estou aqui no conteúdo, aqui nos pontos da mensagem. Aprendi, né, irmãos? Ô glória. Último lugar, irmãos, o que Jacó está falando aqui? O que ele está falando acerca de Deus para a próxima geração? Não esqueça, a mensagem aqui é uma só. O nosso Deus é o Deus de gerações, e nós precisamos passar para a próxima geração quem é Deus, amém? E aí ele está falando o seguinte aqui em último lugar, versículo 21. Disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, vos fará tornar a terra de vossos pais. Vou repetir. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco. Sabe o que Jacó está falando? Eu vou morrer, mas Deus vai continuar presente na vida de vocês. Eu um dia vou faltar, mas Deus vai permanecer. Eu um dia não vou estar mais, mas Deus vai continuar. O Senhor sempre será contigo na próxima geração. Será com seus filhos e com os filhos dos seus filhos. Ele está falando do Jeová El Shammah, do Deus El Shammah. Deus presente sempre está. É esse Deus que Jacó está apresentando para a próxima geração. Ele está falando: olha, eu vou morrer, mas Deus vai ficar com vocês. Um dia o Senhor vai nos levar, mas os seus filhos vão permanecer com Deus. A palavra de Deus diz lá, meus irmãos, que ainda que um pai e a mãe se esqueça do filho, Deus nunca se esquecerá. Ainda que um pai e uma mãe abandone os seus filhos, Deus nunca abandonará. Deus sempre estará com os nossos filhos. Tem gente que tem aí uma preocupação excessiva com os filhos. Escute uma coisa: a hora que Jesus te chamar, vá em paz. O Senhor estará com seus filhos, cuidando de cada um deles. O Senhor vai cuidar dos seus filhos. O Senhor vai cuidar da sua casa, porque Ele é um Deus presente. Assim como fui com Moisés, serei contigo. O Senhor fala para Josué: não te deixarei e nem te desampararei. Deus não vai nos deixar e nunca vai nos desamparar. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Deus está aqui nessa noite. Deus está presente aqui nessa noite, amém? Nós devemos passar para a próxima geração quem verdadeiramente é Deus. Deus é um Deus de gerações, mas nós precisamos falar da natureza de Deus para a próxima geração. Nós precisamos falar dos atributos de Deus para a próxima geração. Nós devemos ensinar os nossos filhos sobre Deus, e nós devemos falar para os nossos filhos as coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida, para que os nossos filhos busquem terem as suas experiências pessoais, vivas e genuínas com o Senhor, em nome de Jesus. O que determina onde nossos filhos vão chegar é o que estamos ensinando para eles hoje. É o que nós estamos ensinando para os nossos filhos hoje. Pastor, não tenho tido muito tempo, tenho trabalhado muito. Meu irmão, investe um pouco de tempo na vida do seu filho. Investe um pouco de tempo na vida do seu filho para conversar sobre esse Deus de gerações, para ensinar para ele sobre Deus, para que seus filhos andem na observância e nos princípios da palavra desse Deus geracional que nós servimos, que nós vivemos, para que você deixe um legado para o teu filho, para que seu filho tenha um legado. Meu pai serviu a Deus. Meu pai serviu a Deus com integridade. Vi muito hoje de manhã sobre carisma e caráter.
bem-aventurado é o homem que tem essas duas virtudes, carisma e caráter. Mas eu costumo dizer que carisma atrai homens, caráter atrai Deus. Então é muito bom a gente ter carisma para atrair homens e ter caráter também para atrair a presença de Deus. E isso é lindo demais na nossa vida. Ensinar os filhos no caminho que devem andar, orientá-los na presença do Senhor, ter tempo de qualidade, ter tempo de mesa, ter tempo de qualidade com os nossos filhos, sair para conversar. Ontem eu saí para comprar o presente da Karen, hoje é aniversário da Karen. Cadê a Karen? Glória a Deus. Foi no banheiro na hora errada essa abençoadinha. E aí, a Renata foi para a loja e eu fiquei sentado tomando um café com o Isaac. Meu filho Isaac tem 12 anos. E eu fiquei tendo um tempo de mesa com o Isaac. Falando com o Isaac como que é um namoro cristão e como que é um casamento cristão. 12 anos, mas já estou preparando ele. Amém, irmãos? Estou preparando. Falando com ele. E ele falando comigo. E as meninas são como? Eu falei, depende. As espirituais vão esperar. As que não são espirituais vão pular em cima. Você vai saber. Ele é assim? Eu falei, é. Ele, então tem um monte aqui que não é espiritual lá na escola. Eu falei, é. Já se ligou, já identificou. É muito importante ter esse tempo de mesa. Ter esse tempo de compartilhar com a próxima geração, fazer isso que Jacó fez, falando desse Deus de gerações e falando sobre Ele. Não é sobre mim, é sobre Deus, é sobre Ele, é sobre o que Ele faz, é sobre o que Ele fez e é sobre o que Ele fará. Em nome de Jesus, eu queria orar.